Capítulo 28. Alguns conceitos do leninismo, o marxismo da nossa época. Trechos extraídos do tomo 3 das obras escolhidas, de Lenin. Alianças táticas. Só se pode vencer a um inimigo mais poderoso pondo em tensão todas as forças e aproveitando obrigatoriamente, com maior zelo, prudência e habilidade, a menor fissura entre os inimigos, toda a contradição de interesses entre a burguesia dos distintos países, entre os inimigos, entre os diferentes grupos ou categorias da burguesia no interior de cada país. Há que aproveitar as menores possibilidades de lograr um aliado de massas, ainda que seja temporário, vacilante, instável, pouco seguro e condicional. Quem não compreender isso, não compreende nem uma palavra de marxismo nem de socialismo científico contemporâneo, em geral. Aquele que não demonstrou na prática, durante um lapso de tempo bastante considerável e em situações políticas bastante variáveis, sua habilidade para aplicar esta verdade na vida, não aprendeu, todavia, a ajudar a classe revolucionária em sua luta para liberar a humanidade trabalhadora dos exploradores. O que acima foi dito é aplicável tanto ao período anterior à conquista do poder político pelo proletariado como ao posterior. Compromissos. Fazer a guerra para derrotar a burguesia internacional, uma guerra 100 vezes mais difícil, prolongada e complexa que a mais encarniçada das guerras entre os Estados, e renunciar de antemão a toda manobra, a explorar os antagonismos de interesses que dividem nossos inimigos, renunciar a acordos e compromissos com possíveis aliados, não é, acaso, algo imensamente ridículo. Não vem a ser o mesmo como se na difícil ascensão de uma montanha inexplorada se renunciasse de antemão a fazer zigue-zagues, a desandar o já andado, a abandonar a direção real e experimentar outras direções. Hegemonia do Partido Comunista. A vanguarda proletária está conquistada ideologicamente. Isto é o principal. Sem ela é impossível sequer dar o primeiro passo em direção ao triunfo. Até a vitória, porém, ainda há uma grande distância. Somente com a vanguarda é impossível triunfar. Lançar somente a vanguarda à batalha decisiva, quando toda a classe, quando as grandes massas não tenham adotado ainda uma posição de apoio direto a essa vanguarda, ou, ao menos, de neutralidade benevolente com respeito a ela, de modo que resultem incapazes por completo de apoiar o adversário, seria não só uma estupidez, como, ademais, uma crise. Leis gerais da passagem do capitalismo ao socialismo. Para a revolução não basta que as massas exploradas e oprimidas tenham consciência da impossibilidade de seguir vivendo como vivem e exijam mudanças. Para a revolução é necessário que os exploradores não possam continuar vivendo e governando como vivem e governam. Somente quando os de baixo não querem e os de cima não podem continuar vivendo a antiga, só então pode a revolução triunfar. Em outras palavras, esta verdade pode ser expressa da seguinte forma: a revolução é impossível sem uma crise nacional geral, que afete explorados e exploradores. Por conseguinte, para fazer a revolução temos que conseguir, em primeiro lugar, que a maioria dos operários, ou a maioria dos operários conscientes, politicamente ativos, compreenda a funda necessidade da revolução e esteja disposta a arriscar a vida por ela. Em segundo lugar, é necessário que as classes dirigentes atravessem uma crise governamental que arraste a política às massas mais atrasadas. O sintoma de toda revolução verdadeira é a decuplicação ou centuplicação do número de homens aptos para a luta política pertencentes à massa trabalhadora e oprimida, antes apática, que reduza a importância do governo e torne possível seu rápido derrocamento pelos revolucionários. Propaganda. Tomemos, por exemplo, o trabalho jornalístico. Os jornais cumprem um trabalho necessário de propaganda, agitação e organização. Nenhum movimento de massas pode manter-se em qualquer país, por mais civilizado que seja, sem um aparato jornalístico. Sindicatos. Deve-se trabalhar onde estejam as massas. Devemos saber fazer toda classe de sacrifícios e vencer os maiores obstáculos para levar-lhes uma propaganda e uma agitação sistemática, tenaz, perseverante e paciente, nas sociedades, instituições e sindicatos, por reacionários que sejam, onde haja massas proletárias. Terrorismo. É claro que rechaçamos o terror individual somente por motivos de conveniência. Porém, aqueles capazes de condenar por princípio o terror da grande Revolução Francesa ou, em geral, o terror de um partido revolucionário vitorioso, assediado pela burguesia de todo o mundo, já foram ridicularizados por Plekhanov em 1903, quando este era marxista e revolucionário. 2 trechos transcritos do livro Teses, Manifestos e Resoluções adotadas pelos 1, 2, 3 e 4 Congressos da Internacional Comunista, 1919-1923, traduzido do francês para o espanhol pela Ediciones Pluma de Buenos Aires, em 1973.
Objetivos da Internacional Comunista. Criação de um organismo de combate, encarregado de coordenar e dirigir o movimento da Internacional Comunista e de realizar a subordinação dos interesses dos movimentos de diferentes países aos interesses gerais da Revolução Internacional. Agitação sindical. Todo partido desejoso de pertencer à Internacional Comunista deve desenvolver uma propaganda perseverante e sistemática nos sindicatos, cooperativas e qualquer outra organização operária de massas. Devem ser formados núcleos comunistas onde o trabalho e a opinião constante possibilitem a conquista dos sindicatos para o comunismo. Tomo 1, página 144, Segundo Congresso. É importante que os comunistas de todos os países se incorporem aos sindicatos e trabalhem para transformá-los em órgãos conscientes da luta contra o sistema capitalista e pelo triunfo do comunismo. Devem tomar a iniciativa de criar sindicatos em todos os lugares onde não existam. É, portanto, um dever dos comunistas fazer ressaltar ante os operários, em todas as fases da luta econômica, que essa luta não será coroada de êxito senão na medida em que a classe operária haja vencido a burguesia, em uma luta longa e dura, e que, estabelecida sua ditadura, se encarregue da organização socialista do país. É partindo de tal posição que os comunistas deverão tender a realizar, na medida do possível, a mais perfeita união entre o partido e os sindicatos, subordinando estes ao partido como vanguarda da revolução. Com tal propósito, os comunistas que os ajudem a apoderar-se deles e a conduzi-los. Todos os militantes da Internacional Comunista devem levar a cabo um trabalho de agitação entre os operários que estão fora do partido. Essa agitação deverá ser realizada em todos os lugares em que sejam encontrados operários, nos sindicatos, nas reuniões populares, nas associações operárias, desportivas, cooperativas de inquilinos, nos restaurantes populares, nas pequenas povoações, etc. Agitação e propaganda. A propaganda e a agitação cotidiana têm que ter um caráter efetivamente comunista e ajustar-se ao programa e às decisões da Terceira Internacional. Todos os órgãos de imprensa do partido devem ser dirigidos por comunistas firmes, que hajam provado sua incondicional devoção à causa do proletariado. A imprensa periódica e todas as edições devem ser totalmente submetidas ao Comitê Central do Partido, seja este legal ou não. Desde as colunas dos jornais, nas reuniões públicas, nos sindicatos, nas cooperativas, onde quer que os partidários da Terceira Internacional tenham acesso, deverão denunciar sistemática e implacavelmente não só a burguesia, e sim também seus cúmplices, os reformistas de todas as tendências. Tomo 1º, página 142 Segundo Congresso. Frente única. Em certas circunstâncias, os comunistas devem declarar-se dispostos a formar um governo com partidos e organizações operárias não comunistas. O Partido Comunista manterá absolutamente sua fisionomia e a independência completa de sua agitação. Os comunistas estão também dispostos a marchar com os operários, social-democratas cristãos, os sem partido, sindicalistas, etc., que não hajam reconhecido, todavia, a necessidade da ditadura do proletariado. Os comunistas estão dispostos igualmente, em certas condições e sob certas garantias, a apoiar um governo operário não comunista. Porém, os comunistas deverão, a todo custo, explicar à classe operária que sua libertação não poderá ser assegurada senão pela ditadura do proletariado. Tomo 2º, página 209-210, Quarto Congresso. Fins perseguidos pelo comunismo. A conquista do poder político pelo proletariado significa a destruição do poder político da burguesia. O aparato governamental, com seu exército posto sob a direção de um corpo de oficiais burgueses, com sua polícia e sua gendarmaria, seus carcereiros e seus juízes, seus padres, seus funcionários, etc., constitui, nas mãos da burguesia, o mais poderoso instrumento de governo. A conquista do poder político não pode reduzir-se a uma mudança de pessoas na constituição dos gabinetes ministeriais, e sim deve significar a destruição de um aparato estatal estranho, o apoderamento da força real, o desarmamento da burguesia, do corpo de oficiais contra-revolucionários, o armamento do proletariado e dos soldados revolucionários, a destituição dos juízes burgueses e a organização de tribunais proletários, a destituição dos funcionários reacionários e a criação de novos órgãos de administração proletários. Como todo Estado, o Estado proletário representa um aparato de opressão e este aparato está agora dirigido contra os inimigos da classe operária. Sua missão é liquidar e fazer impossível a resistência dos exploradores, que empregam em sua desesperada luta todos os meios para afogar em sangue a revolução. Na medida em que seja liquidada a resistência da burguesia, esta será expropriada e se transformará em massa trabalhadora.
O primeiro passo para a socialização de toda a economia implica necessariamente nas seguintes medidas: socialização dos grandes bancos que dirigem a produção, controle pelo poder proletário de todos os órgãos do Estado capitalista que dirigem a vida econômica, controle de todas as empresas públicas, socialização das indústrias nas quais o grau de concentração torne a socialização tecnicamente possível, socialização das propriedades agrícolas e sua transformação em empresas agrícolas dirigidas pela sociedade. No domínio da distribuição, a ditadura proletária deve realizar a substituição do comércio por uma repartição justa dos produtos. Entre as medidas indispensáveis para isto, é necessário indicar a socialização das grandes empresas comerciais, a transmissão ao proletariado de todos os órgãos de distribuição do Estado e das municipalidades burguesas, o controle das grandes uniões cooperativas, cujo aparato organizador terá ainda, durante o período de transição, uma considerável importância econômica. A centralização progressiva de todos estes órgãos e sua transformação em um todo único, para a distribuição nacional dos produtos. A Internacional Proletária e Comunista apoiará os povos explorados das colônias em sua luta contra o imperialismo, com o fim de acelerar a derrubada final do sistema imperialista mundial. Tomo 1, páginas 94, 95, 96, 97, 98, 99 100, Primeiro Congresso. Formas de luta. Organização profissional, greves econômicas e políticas, boicote, eleições parlamentares e comunais, tribuna parlamentar, propaganda legal e ilegal, organizações secretas das FFAA, trabalho cooperativo, barricadas. A Internacional Comunista não rechaça a forma de luta e de organização criadas no desenvolvimento do movimento operário, porém, também não consagra nenhuma por si só como panaceia universal. Tomo 1, páginas 251-252, Segundo Congresso. Forças Armadas. O dever de propagar as ideias comunistas implica a necessidade absoluta de desenvolver uma propaganda e uma agitação sistemática e perseverante entre as tropas. Onde a propaganda aberta seja difícil e, por causa das leis de exceção, deve desenvolver-se legalmente. Negar-se por causa disso seria uma traição às exigências do dever revolucionário e, por consequência, incompatível com a filiação à Terceira Internacional. Tomo 1, página 143, Segundo Congresso. Guerra Civil. O Partido Comunista deve inculcar nas camadas mais amplas do proletariado, pela ação e pela palavra, a ideia de que todo conflito econômico ou político, em circunstâncias favoráveis, pode transformar-se em guerra civil, no curso da qual a tarefa do proletariado será apoderar-se do poder político. Tomo 2, página 58, Terceiro Congresso. Ilegalidade. É dever criar, paralelamente à organização legal, um organismo clandestino, capaz de cumprir no momento decisivo seu dever para com a revolução. Em todos os países onde, pelo estado de sítio ou por leis de exceção, os comunistas não tenham a possibilidade de desenvolver legalmente toda sua ação, é indubitavelmente necessária a coordenação da ação legal com a ação ilegal. Tomo 1, página 143, Segundo Congresso. É absolutamente necessário que em todos os países, mesmo nos mais livres, nos mais legais e nos mais pacíficos, ante a exacerbação mais débil da luta de classes, todos os partidos comunistas unam a ação legal à ação ilegal, a organização legal à organização clandestina. Todos os partidos comunistas legais devem proceder à formação imediata de organizações clandestinas para ação ilegal, organizações que devem estar prontas para atuar tão logo a burguesia comece a perseguir os comunistas. Tomo 1, páginas 158-159, Segundo Congresso. Para um partido comunista não há nenhum momento em que a organização do partido permaneça politicamente inativa. A utilização orgânica de toda a situação política e econômica, bem como toda modificação da mesma, deve ser levada ao grau de uma estratégia e de uma tática organizadas. Tomo 2, página 87, Terceiro Congresso. Parlamentares comunistas. Existe um grupo ou fração de comunistas que merece a maior atenção e a mais estreita vigilância do partido. É o grupo parlamentar. Através dele os comunistas devem realizar um trabalho de agitação, de propaganda e de organização. Tomo 1, página 156, Segundo Congresso. O dever histórico imediato da classe operária é o de arrancar o parlamento às classes dirigentes, quebrá-lo, destruí-lo e substituí-lo por novos órgãos de poder proletário. O Estado-Maior revolucionário da classe operária está profundamente interessado em ter agitadores nas instituições parlamentares da burguesia para facilitar sua destruição.
O comunismo nega-se a ver no parlamento uma das formas da sociedade futura. Nega-se a ver nele a forma de ditadura do proletariado. Nega a possibilidade de conquistar o parlamento em forma duradoura. Tem por objetivo a abolição do parlamento. Não se pode discutir, pois, acerca da utilização das instituições governamentais burguesas, senão para lograr sua destruição. É nesse sentido, e unicamente nesse, que a questão pode ser colocada. O Partido Comunista penetra no parlamento não para entregar-se a um trabalho orgânico, e sim para minar, desde seu interior, a máquina governamental. A participação nas campanhas eleitorais e a propaganda revolucionária desde a tribuna parlamentar tem uma significação fundamental para a conquista política da maioria da classe operária comum. Toda campanha eleitoral deve ser dirigida, não à obtenção da maior quantidade possível de representações parlamentares e sim à mobilização das massas em torno das palavras de ordem da Revolução Proletária. O Partido Comunista, em seu conjunto, e especialmente seu Comitê Central, assegurar-se-ão, no período preparatório que precede as eleições, da sinceridade e do valor comunista. O Comitê Central tem o direito indiscutível de rejeitar todo e qualquer candidato designado por uma organização partidária, se tiver a convicção de que este não se ajustará a uma política realmente comunista. Terminadas as eleições, corresponderá exclusivamente ao Comitê Central do PC organizar o grupo parlamentar, seja o partido, nesse momento, legal ou ilegal. Sobre todas as questões políticas importantes, o grupo parlamentar deverá solicitar, previamente, as diretrizes do Comitê Central. O Comitê Central terá o direito de dever de designar ou de vetar os oradores que intervirão nas questões importantes e de exigir que as teses bem como o texto completo dos discursos de seus parlamentares sejam submetidos à sua aprovação. Todo deputado comunista pode ser compelido, por decisão do Comitê Central, a combinar a ação legal com a ação ilegal. Em todos os países onde os deputados comunistas gozem de certas imunidades, em virtude das leis burguesas, essas imunidades parlamentares devem ser postas a serviço da organização e da propaganda ilegal do partido. Os deputados comunistas devem subordinar toda sua atividade parlamentar à ação extraparlamentar do partido. Devem, regularmente, apresentar projetos de lei concebidos para propaganda, agitação e organização revolucionária e não para serem aprovados pela maioria burguesa, devendo ajustar-se às diretrizes do partido e do Comitê Central. Os partidos comunistas devem pôr-se à frente das massas proletárias, na primeira linha, bem à vista, nas manifestações e ações revolucionárias. Todo deputado comunista deve compreender que não é um legislador, que busca uma linguagem comum com os demais legisladores, e sim um agitador do partido, enviado ao campo inimigo, para aplicar as decisões do partido. Os deputados comunistas devem utilizar, no parlamento, uma linguagem compreensível para os operários e os camponeses, de tal maneira que o partido possa editar seus discursos em folhetos e distribuí-los nos rincões mais atrasados do país. Tomo 1, páginas 212 a 220, segundo Congresso. Imprensa do partido. Os partidos comunistas devem criar um novo tipo de imprensa periódica, destinada à difusão maciça entre os operários, compreendendo publicações legais que aparecerão sem declarar-se comunistas e sem mencionar sua dependência ao partido, que utilizará todos os recursos legais. As tiragens ilegais, ainda que sejam de um formato muito pequeno e apareçam irregularmente, serão impressas pelos operários em aparelhos clandestinos e dando assim ao proletariado informação e palavras de ordem revolucionárias.